O diabo sabe como chegar no seu cérebro. E ele sabe como chegar nas suas decisões. Não pense que é banalidade a mensagem de saúde. Você quer compreender o que Deus tem para falar para você? Eu estava pensando o que falar para vocês. Nós temos aqui doutores, temos pessoal do Cevisa, temos uma turma de intelectuais e muitas vezes nós terminamos não entendendo o que esse Deus Santo tem para nos falar. E Deus fez o mundo muito bem, muito perfeito. Bom, eu uso uma bengala, essa aqui é a Amélia, tá? A Amélia está sempre do meu lado, minha companheira. Eu tive poliomielite, mas eu deixei há muito tempo de ser tímido. Eu acho que eu fui tímido até aos 17 anos, e eu gostava muito daquela historinha do cisne, o patinho feio que virou cisne. Eu pensei, você quer saber? Eu vou ser sempre um jacaré, eu não vou virar um diferente, mas eu posso ser o melhor jacaré da lagoa. Então, eu vou tentar fazer o melhor. E espero poder fazer o melhor. Mas Deus fez o mundo perfeito, tudo perfeito, a natureza perfeita, os céus, a terra, o mar e tudo que nele há. Então era um mundo perfeito. Mas sabe, um ser criado por Deus, que se rebelou contra Deus, disse para os seus seguidores que ele poderia fazer melhor do que Deus. Deus fez os céus, a terra, o mar, tudo que neles há, mas eu posso melhorar. Olha, essa estrutura de governo também não é muito boa. E nisso começou a aparecer, veio a modernidade, e ele sempre quis fazer melhor do que Deus, e começou a aparecer no planeta os xenobióticos. Xenobióticos são partículas de toxinas espalhadas pela água, pelo solo, pelo mar. Fizeram uma pesquisa no aeroporto de Nova York. Algumas mulheres que moravam perto do aeroporto, elas as que estavam amamentando, elas tinham traços de combustível de avião no leite. Talvez é por isso que essa molecada já nasce assim turbinada, né? Correndo, pulando para tudo quanto é lado. Mas o nosso planeta, o que tem acontecido... Eu lembro quando eu tinha 10 anos, eu morria de medo de chegar no ano 2000, porque diziam que 2000 chegará, mas 2000 não passará. Alguém lembra disso? Tem alguém aí que tinha medo também de chegar no ano 2000? Fala para mim sério. Eu tinha. Só uns 2 tiveram coragem, mas eu era moleque, morria de medo de chegar no ano 2000. Depois que, graças a Deus, batizei, estava na igreja, na passagem do ano 2000, passei muito bem, dormi muito bem, não tive nenhum problema. Mas entrou a era de Aquários, né? Então, os místicos diziam que era uma era pacífica, que o mundo entraria em paz, que a natureza teria harmonia com tudo, mas o diabo queria fazer melhor. E ele colocou isso na cabeça das pessoas. Então, o mundo começou já há milhares de anos a entrar em degradação, muita toxina, muito lixo sobrando, água contaminada. Eu acredito que eu sou resultado da contaminação de água. A poliomielite, o vírus pega em água também, creio. Eu tomei a primeira vacina, a segunda não tomei, deu no que deu. Mas creio que Deus foi misericordioso comigo. Quando eu tive pólio, deu no corpo todo. A minha mãe entrou no quarto e o médico falou, olha, só os olhos dele que está mexendo, mas o resto está tudo tomado. E ele pode não sobreviver. Ou ele pode ficar na cama a vida toda, tetraplégico. Minha mãe chegou no quarto do lado, ajoelhou e fez uma promessa para Deus. Falou, Senhor, eu vou jejuar durante 1 ano, todos os sábados. E, Senhor, se for para a vontade do Senhor que ele fique na cama, vegetando, Senhor, o guarde. Olha que mãe corajosa.
né, o leve, para que ele não sofra a vida toda. Mas se for para a vontade do Senhor, que ele seja útil, permita que ele recupere pelo menos um pouco. E Deus teve misericórdia de mim. Uma dessas causas foram águas contaminadas. Então, nós vimos peixes, milhares de peixes mortos, quase todos os dias nos jornais. E o pior, na Noruega saiu uma pesquisa que as mulheres, de tanto tomar anticoncepcionais, eles fizeram a pesquisa nos rios, estão nascendo milhares de peixes hermafroditas, gerado pelo excesso de estrogênio na água. Já estão modificando até os animais. Quando o diabo disse que poderia fazer melhor, ele tem feito a cada dia o melhor dele nesse planeta. Secas, meu cunhado planta soja, e ele está com muito venenos em soja. Ele seria a última pessoa do planeta a comer a soja que ele planta. Nós já salvamos ele umas 2 vezes de intoxicação gerada pelo excesso de agrotóxico. E tem alguns agrotóxicos que eles estão lançando agora, escondido, muito forte. Eles são um pinguinho faz uma diferença muito grande para matar os insetos, mas há um desequilíbrio muito grande no ecossistema. A altíssima concentração de agrotóxico tem sido uma das maiores desculpas dos geneticistas mudarem a consistência das sementes para que não haja fome no planeta. E as pessoas estão com muito veneno, os geneticistas mudam a constituição da semente para ela resistirem às pragas, tacam mais veneno e, quer dizer, estão aumentando cada vez mais as pragas no planeta. Bom, ali eu coloquei, não dá para ver, mas alimentos que têm altíssima concentração de agrotóxico. Então, talvez não seja tão importante vocês verem esses alimentos, mas o que a gente pode fazer? Melhor é aprender a livrar dos agrotóxicos. Pode passar. Então, eu vou ensinar como é possível reduzir o agrotóxico dos alimentos. Eu queria mostrar cada alimento, por exemplo, o morango, aquele pepino não... o pepino também tem muito agrotóxico e vários outros. O pimentão é um dos campeões também. Como é que eu posso tirar agrotóxico de alimentos? Eu vou dar 2 receitas simples e que dá para vocês fazerem para eliminar o agrotóxico. A primeira foi, quem está desenvolvendo essa pesquisa é um bioquímico. Você pega 1 colher de sopa de bicarbonato para 1 litro d'água e deixa de molho, se for frutas, leguminosas, deixa de molho por 1 hora. Bicarbonato de sódio, 1 hora, deixa de molho. Se for folhas, deixa por meia hora. Agora, se você é da área de saúde, depois de 1 hora, pega um frasquinho dessa água, leva no laboratório para você verificar a altíssima concentração de agrotóxico que fica. Eu acredito que talvez pela alta concentração de alcalinidade no bicarbonato. Mas tem uma outra pesquisa também para retirar agrotóxico que é feita com iodo. Então, a primeira, bicarbonato, a segunda, iodo. Iodo a 2%. Você pega, compra na farmácia, iodo a 2% e 5 ml. Para 1 litro d'água, se for frutas, leguminosas, deixa por 1 hora. Se for folhas, deixa por meia hora. Então, o iodo, ele quase não deixa rastro de agrotóxico. Ele é muito bom. Tem alguma contraindicação? Como é só a 2%, muito fraco, e 5 ml para 1 litro d'água,
o risco de contaminação para quem tem hipertiroidismo é quase nulo. Então você pode enxaguar, lavar, e se você quiser depois fazer os outros procedimentos, tudo bem. Mas pelo menos nós conseguimos sobreviver um pouco mais nesse mundo tão contaminado. Deu para entender? Os dois, bicarbonato ou iodo. Você pode escolher. Eu normalmente, em casa, às vezes eu faço mais com bicarbonato. É mais barato também, mas o iodo é um pouquinho mais eficiente. Quando você olha para o céu, você vê esse céu bonito, bem que aqui no interior, né? Chamar aqui de interior, mas é um privilégio. Nós temos um céu muito bonito, agradável, mas quando vai chegando para o centro de São Paulo, a coisa fica mais negra. Quando nós viemos agora na quinta-feira, estava muito fechado o tempo em São Paulo, muito fechado. E você vê que, você não sabe se é chuva, se é poluição, mas bem fechado. Quando nós olhamos para o céu, nós vimos a grandeza de Deus. Eu fico pensando, quando eu saio atrasado da minha casa e vou para o consultório, eu acho a cidade muito grande, Caldas Novas. Demoro, a minha secretária liga e fala que os pacientes já estão impacientes, me esperando, e eu estou saindo. Então, aí, até chegar no consultório, parece que a cidade é enorme. E às vezes aparecem alguns turistas de São Paulo que andam na nossa frente bem devagarinho. Isso deixa a gente mais estressado ainda. Porque aí vocês vão descansar na nossa cidade. É uma cidade turística, tem águas termais. E acho a cidade enorme. Mas um dia, eu estava vindo de São Paulo para Goiânia, sobrevoamos Caldas. Mas é uma cidade tão pequenininha, um ovinho. Eu pensei, gente, mas não pode, não é a minha cidade. Ela é grande, ela é tão pequena. Quando nós observamos o nosso mundo ao nosso redor, é muito pequeno. Mas quando a gente vê a grandeza de Deus, o universo, o infinito, como Deus é grande, como Deus cuida de coisas grandes. E além de tudo, olha para nós, pessoas tão pequenas, tão insignificantes. Fico feliz por isso. E quando a gente olha para o céu, a gente não imagina como é grande o amor de Deus. Paisagens belíssimas, céu azul. Mas, irmãos, isso em pouco tempo vai começar a acabar no planeta. Aquilo que a gente pensava que seria impossível. O homem conseguiu mexer com as águas, tentar contaminar as águas. O homem está conseguindo encher os nossos rios de agrotóxicos, de medicamentos. O homem está conseguindo mexer no mar, nas plantações. E agora, uma coisa que eu jamais imaginava, o homem está conseguindo mexer com o nosso céu. Uma pesquisa americana, que começou há muitos anos, com a desculpa de que a camada de ozônio está se abrindo e está aumentando a concentração de câncer de pele. Primeiro eu quero falar desse assunto, câncer de pele. Irmãos, vou dizer, o câncer, ele nasce de dentro para fora. A não ser que você tenha radiações aí de aparelhos fortíssimos. Mas o câncer, ele brota de dentro para fora. Raramente você vai, é quase impossível que o sol provoque câncer. O sol provoca o envelhecimento da pele. Então, se você fica lá, expor o seu rosto muito tempo, ele pode acelerar um pouquinho o envelhecimento. Mas eu sei que a maioria não vai engolir isso, porque muitos profissionais aqui mandam usar o fator 60, etc. e tal, quando for fazer caminhada. Mas faz um teste, pega uma sacola de protetor solar e anda pelas costas brasileiras. Tenta vender protetor solar para pescadores profissionais. Ninguém usa. A incidência de raios é muito maior do que a nossa. É 3, 4 vezes maior do que a nossa. Então, ou vai tentar vender para índios. Aí você fala, não, porque a pele dele já está acostumada. De maneira nenhuma, a estrutura biológica, a individualidade bioquímica dele é a mesma nossa.
É claro que o sistema imunológico, sim, há uma diferença, mas a estrutura é a mesma, a pele vai dar no mesmo. Então, digo o seguinte, que quando você for fazer caminhada, tente usar um chapéu, um boné, principalmente para nós, né, pastores Marins, que temos mais charme, né? Temos um brilho maior, é melhor usar um chapéu, um boné. Quer passar o filtro solar? Passe no rosto, mas deixa o corpo todo. A falta de vitamina D está gerando muita gente deprimida, está gerando muita insônia, muita infertilidade. A vitamina D, desculpa, o hormônio D3, infertilidade, anemia, depressão, vários tipos de câncer. Hoje nós temos congressos só sobre o hormônio D3, por esse mundo afora. Falta de tomar sol, porque muitos profissionais estão condenando o sol e aumentando a grande quantidade de medicamentos. É melhor você tomar medicamento, passar um punhado de produtos, do que você tomar sol. De coração, Deus é testemunha. Existem muitas pesquisas no planeta falando o contrário. Tome sol. Vai fazer caminhada, tome sol. Use um chapéu, use um boné, proteja seu rosto, mas deixe o seu corpo exposto. Quer ter vida longa e saudável? Tome sol. Mas uma pesquisa científica na América, que começou há muitos anos, e a desculpa é a camada de ozônio está abrindo e vai aumentar muito a incidência de câncer. E isso começou, depois parou, só que agora está tomando uma proporção quase que mundial. Grandes banqueiros, juntamente com a Fundação Rockefeller, estão patrocinando esse projeto militar. Então, eles são aviões militares. Aqui tem a foto de um, mas aqui tem, não dá para ver direito. Essa ponta aqui é tipo um chuveiro gigante, onde sai a altíssima concentração de alumínio e bóron. Então, aqui dentro tem aqui também onde sai alumínio e bóron. E aqui embaixo está o rastro desses aviões. Então, esses aviões lançam altíssima concentração de alumínio e bóron. A primeira desculpa científica é para que o sol bata no alumínio e volta para o céu, para não contaminar os seus habitantes. Mas, irmãos, lamentavelmente, isso não é verdade. Esses são chamados, eu não sou bom em inglês, sou péssimo, mas são chemtreios. Os chemtreios são rastros que andam milhares e milhares de quilômetros com altíssima concentração de alumínio e bóron. Você pode passar para nós, só para vocês darem uma olhada. Olha lá, um avião normal, mas agora ele vai lançar. Esse é da Boeing, se eu não me engano. Isso. Veja que não é das turbinas. É altíssima concentração de alumínio e bóron para que os raios batam neles. Esse ainda foi generoso, porque eles lançam. Aí, aqui está mostrando os botijões com altíssima concentração, alumínio e bóron. Esse é o resultado em vários lugares da América. Isso aí também, o avião mostrando por onde sai altíssima concentração desses metais pesados. Isso. Vamos lá. Então, o que vai acontecer? No futuro próximo, quem planta sementes que não foram mexidas, não vai dar. No futuro, as nossas sementes não vão produzir. Em breve, não vão produzir. Então, esses grandes laboratórios arquitrilionários vão chegar nos fazendeiros e vão dizer: escuta, sua lavoura não deu esse ano, não deu. Então, nós temos aqui sementes excelentes para você plantar. E tudo que for mexido é que vai começar a dar. Por exemplo,
No Havaí, se vocês, alguns viajam por esse mundo afora, tiverem oportunidade para ver, tem altíssima concentração desses metais no ar. Os coqueiros, parte dos coqueiros que estão bem concentrados, que são duros, eu tenho pé de coqueiro lá em casa, são muito duros. Eles estão assim, se esfacelando como se fosse isopor, pela alta concentração de alumínio e boro. E as nossas plantações vão deixar de dar para que grandes laboratórios vendam as sementes mexidas. A desculpa sempre foi criar novos alimentos para acabar com a fome no planeta, lamentavelmente. Mas vamos lá, hora de comer. Enquanto muitos passam fome, nós no Brasil temos uma altíssima concentração de alimentos, as pessoas comem muito, e uma pesquisa científica mostrou que todas as vezes que nós comemos, nós liberamos radicais livres. Os radicais livres são moléculas que estão em par, em órbita sobre as células. Quando esses radicais livres, por vários fatores, comer muito, tomar muito medicamento, dormir muito tarde, usar bebidas, etc., bebidas alcoólicas, etc. e tal, libera os radicais livres. Quando eles andam em harmonia sobre as células, quando esses radicais livres se separam, eles começam a bombardear as células. Eles podem acelerar, oxidar, quer dizer, enferrujar a célula, ou ele pode matar a célula mais cedo. Oxidando a célula, você começa agora a ter doenças degenerativas. Quem come muito, vive menos. Quem come menos, vive mais. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Então, comer muito, você vai passar mais rápido por esse planeta. E Deus tem um plano para nós, para que nós possamos ser úteis. Você tira tempo para mastigar? É interessante como a gente come rápido. Eu tive o privilégio de almoçar 2 vezes aqui na faculdade e fiquei muito feliz de ver o que eu vi, do que eu comi. Já fui em faculdades que, notadamente, a comida era para que as pessoas enchessem e pronto, saíssem cheias. Mas a comida daqui da faculdade é uma comida muito equilibrada, muito saudável. Eu dou os parabéns para... A gente fala tanto de comida por esse Brasil afora, mundo afora, e a comida daqui é muito saudável. Mas eu estava sentado perto de um professor, não sei se ele está aqui, também é bom que eu não sei seu nome, mas eu comecei a comer, passou um bom tempo, ele chegou... ele comeu e foi embora, eu continuei comendo. Eu não como muito, o pastor Osmar Reis estava junto também, mas muito rápido, porque tem que dar aula e mastiga muito rápido. Olha, quando a gente come muito rápido, é sinal que a gente está rasgando dinheiro. Por quê? Você não está aproveitando bem aquilo que você come. Então, tente mastigar um pouquinho mais, tente chegar um pouquinho mais cedo. Por quê? O alimento... nós temos as vilosidades, então o alimento ele entra nas vilosidades, o alimento não entra nas junções estreitas do intestino, ele tem que virar um oligoelemento, que é a milésima parte de uma grama, ele tem que entrar nos dedinhos do intestino e não entre, e quando você mastiga mal, você fica desnutrido. Tente mastigar um pouquinho mais, para você melhorar a sua energia. Vale a pena você investir um pouquinho na mastigação. 30 vezes, olha, 30 vezes é brincadeira, mas se você conseguir mastigar de 7 a 10 vezes, você vai ver a diferença na sua vida. Tem gente que dá 2, 3 mastigadas, engole, 2, 3 mastigadas, engole. Dá uma mastigada, engole, né? Então tenta mudar um pouquinho, tá? Bom, nós gastamos mais tempo para ficarmos doentes do que para ter saúde. Olha, muitas vezes eu não tenho tempo para cuidar de mim, eu tenho que cuidar das coisas. Nós aprendemos na faculdade, com a vida, cuidar das coisas. E nós ter qualidade no projeto, ter qualidade no trabalho, qualidade de vida, mas nós terminamos
muitas vezes pisando no nosso próprio calo, deixando de ter qualidade para conosco. Não, depois eu cuido. Por exemplo, uma senhora com 80 e poucos anos veio tratar conosco de câncer. E eu avisei a família, eu falei, olha, 80 e poucos anos, ela está muito frágil, ela não tem condição. Eu não falo isso, não é normal eu falar para uma pessoa não fazer químio. Eu sempre respeito, porque senão eu posso ser processado também. Então, falei para a família, um advogado, falei para ele, olha, ela não resiste fazer a químio. A químio vai arrebentar com o fígado, pulmão, rins, vai abaixar as defesas e ela não resiste. Esse advogado, neto dessa senhora, convenceu a senhora, convenceu a filha dela, mas ele não conseguiu convencer uma outra filha. A filha falou, não, a minha mãe vai fazer químio, depois da químio é que ela vai cuidar da alimentação. Irmãos, é triste você ver, entrar no consultório de um oncologista, que a pessoa está com câncer, ela já está deprimida, está com medo, e o médico chega e fala, você pode comer de tudo. Eu sei que não é o nosso caso, graças a Deus, eu sei que não é, mas o médico fala para comer de tudo, desde que faça quimioterapia, ela está livre. E essa senhora fez químio, e começamos a fazer o tratamento para reforçar as defesas, mas os órgãos foram falindo, e o médico reuniu a família e falou, olha, um outro médico, mais oncologista, mais responsável, chegou e falou, olha, ela está nesse estado já terminal, porque ela fez químio, ela não está resistindo. Quando eles viram que ela já estava morrendo, a família pediu para não fazer mais químio e realmente ela foi a óbito, lamentavelmente. É triste, muito triste, conforme o paciente. Eu já tive pacientes que fizeram com 80 anos, fez o tratamento de câncer e hoje tem uma vida normal, graças a Deus. Então, se hoje o presente, você não tem tempo para cuidar da sua vida, no futuro você pode perder a saúde e pessoas que não te conhecem, pessoas que não te amam, não têm tempo para cuidar de você, vão ser obrigadas a cuidar de você, lamentavelmente. Então, o importante é aproveitar o que você tem na mão, cuidar da sua qualidade de vida hoje, vale a pena. Provérbios 3, versículo 7, Provérbio 3, versículo 7 diz o seguinte, não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para a tua carne e refrigério para os teus olhos. Digo, já aprendi, não tem mais nada que eu preciso aprender, mesmo se for um profissional de saúde. O que tem de novo lá de Caldas Novas? Acho que lá não tem universidade. Realmente não tem, temos duas lá, mas na área de saúde não. Eu tive que estudar em vários lugares por esse Brasil afora e participo de um congresso internacional uma vez por ano, em alguns outros congressos também, mas vale a pena a gente estar aprendendo a cada dia da nossa vida. Revolução Verde. Há quase 60 anos começou a Revolução Verde com a desculpa de que isso foi patrocinado pela Fundação Rockefeller, Revolução Verde, para quê? Para, não todo o projeto, mas parte do projeto, para que acabasse com a fome no mundo. Uma boa desculpa. Então, a Revolução Verde, dá para ver lá a seringa com a planta. Contrataram um geneticista, Dr. Norman Borlaug. Eu sei que esse homem foi assim considerado um deus em alguns países, porque ele foi o pai da Revolução Verde. Isso até hoje, se você falar para geneticista, quem foi Norman, as pessoas param e contemplam ele. Ele foi o homem que assim estimulou as plantações modificadas pelo mundo afora. Ele ganhou prêmios em vários países, países como a Índia,
que não podiam ter algumas plantações, principalmente o trigo. Eles adoram ele como se fosse um deus, esse americano. Ganhou homenagem em vários países pelo planeta e ganhou também o prêmio Nobel na genética, geneticista ele. Tá, quando eles começaram a modificar as sementes, isso foi maravilhoso em muitos planetas. Eu acredito que se eu fosse daquela época, não tivesse estudado, eu também falaria que esse homem foi assim usado por Deus. A soja foi um dos primeiros alimentos a serem modificados. Só que a soja está sendo modificada até hoje. Nos anos 70, foi o 70, 80, foi o 80, o boom da soja. Hoje o Brasil é um dos países que mais plantam soja. Então, quem bebe soja todos os dias está com um pouquinho de risco na sua saúde. A soja, ela é um quelante. Ela quela o cálcio, magnésio, ferro, cobre, zinco. O que quer dizer isso? Ela é como se fosse um gancho. Ela tira esses nutrientes do seu sangue, da corrente sanguínea, das células, e nós começamos a ter falta. Lembrando que o zinco é um estimulante do sistema imunológico. Nós vemos as propagandas de que soja é muito saudável. Então, hoje existem pesquisas suficientes que provam que a soja é quelante. A soja, ela inibe a digestão proteica, né, inibindo a tripsina. Ela vai sobrecarregar, as pessoas começam a ter problemas no pâncreas, problemas pancreáticos de enzimas, na digestão. A soja também, ela tem altíssima porcentagem de estrogênio. Aí começa o problema. O cidadão parou de tomar leite, parou de comer carne e agora ele é vegetariano. Uma das proteínas mais publicadas no planeta, soja. Tomar soja todos os dias aumenta o estrogênio na sua menina. A menina lá de 8 anos, ela vai menstruar mais cedo, amadurece mais rápido, hormonalmente. O menino, quando chega na puberdade, ele vai ter problemas, menos pelo, menos testosterona, porque aumenta o estrogênio. Eu quero dizer para quem toma todos os dias, em grandes quantidades. Homens adultos que usam todo dia, aumenta o estrogênio e reduz a testosterona. Fora isso também, ela inibe a absorção da B12, o vegetariano necessita muito da B12 e aí usa muita soja também. A soja, quando eu encontro um paciente com câncer, baixas defesas imunológicas, eu termino orientando para tirar a soja por um tempo. Então, não é interessante usar soja todos os dias. É interessante você usar de vez em quando, mas não todos os dias. Foi feita uma pesquisa com um militar americano. Ele tomava 2 litros de soja por dia, tentando aumentar a massa magra, e ele começou a aumentar a mama, muito a mama. Ele tomava 2 litros para ficar cada vez mais forte. E ele via que até a voz dele já não era mais aquela voz firme, uma voz um timbre mais agudo e assim por diante. E ele começou a fazer exames e os médicos não achavam. Depois de um bom tempo de pesquisa que foram descobrir por que estava aumentando tanto a concentração de estrogênio. Não é interessante. E um detalhe, a soja que nós usamos hoje já não é mais uma soja confiável. Ela é totalmente, a maioria transgênica, modificada, não é saudável. Se você conseguir a sementinha lá,
de uma soja original e plantar é menos mal. Mas é claro que ninguém vai conseguir fazer isso, é muito difícil. Mas digo para vocês que não é interessante usar soja todos os dias. Não é saudável como a propaganda faz. Soja para criança, soja para bebê, não é saudável. O médico tira o leite porque a pessoa tem intolerância ao açúcar do leite, a lactose, ou tem a alergia, né, a proteína, a beta-lactoglobulina, e passa soja. Não é saudável. Você pode experimentar o leite de arroz, o leite de aveia, o leite de nozes, que dá 10 vezes mais, assim, melhor, tem vitamina E, tem sais minerais, muito mais saudáveis. Então a soja foi uma das que eles mais mexeram. Bom, a soja também inibe a vitamina D, a absorção da vitamina D. Ela tem altíssimos concentração de alumínio e manganês, e ela vai inibir a transformação da T4 em T3. O que quer dizer isso? Ela reduz a produção de tiroxina lá na tireoide. Então não é algo assim tão saudável como nós crescemos e acostumamos. E você pode ver que o oriental mesmo, que usa soja, ele usa um soja mais saudável. Creio que não, eles têm a soja de primeira. O oriental é menor, é mais magro, não tem essa estrutura das mulheres brasileiras. As mulheres brasileiras têm uma diferença muito grande, os homens também. Então você pode comparar a diferença. Vai numa praia de orientais e vai numa praia de brasileiro, vocês vão ver a diferença. É justamente por causa, devido à alta estrogenicidade da soja. Existem mais de 228 estudos seríssimos sobre o soja. Se você quer ampliar seus conhecimentos, entre em contato conosco, mas no final eu vou passar o nosso e-mail. O pão nosso de cada dia também, hoje já não é o mesmo. O pão nosso de cada dia, o trigo, ele é usado há milênios, o nosso trigo. Tão usado que Deus, ele fazia menções, fazia festa, né? Ele orientou as festas do trigo. Êxodo 34:18 fala sobre as festas, a festa dos pães ázimos, guardarás, 7 dias comerá pães ázimos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque foi o mês de Abibe que saíste do Egito. Também guardarás a festa, em Êxodo 34:22, guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias da ceifa do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. O trigo, o pão nosso abençoado também, não é mais o mesmo. O trigo sarraceno era o trigo que Jesus repartiu com seus discípulos, multiplicou lá milhares e milhares de pães, mas o nosso pão, Pai nosso que estás no céu, santificado, dai-nos o nosso pão de cada dia, não é mais o mesmo pão. Quando eu disse para vocês que o diabo poderia tentar fazer melhor, ele tem feito melhor, né? Na concepção dele. Tem mexido com as águas, tem mexido com a terra, tem mexido com o ar e tem mexido com a nossa alimentação. O trigo tinha 1,40 m de altura, 1,40 m. E só que o trigo, em alguns lugares, ele não era muito fértil, ele não era muito resistente a alguns solos. Então, e quando em alguns lugares que ventava muito, o trigo, quando estava maduro, ele quebrava e perdia a produção. Quando veio esse geneticista, o que ele fez? Ele misturou várias sementes, né? Misturou várias sementes e desenvolveu o trigo atual. Isso foi, assim, principalmente para países que não dava muito trigo,
como o México, a Índia, triplicou, aumentou muito o trigo nesses países e fez com que as pessoas acreditassem que não haveria mais fome. Já se passaram mais de 60 anos e a fome continuou pelo planeta. Certo, todo mundo comemorou que foi uma bênção multiplicar o trigo durante anos e anos. Mas agora os pesquisadores, por exemplo, o Dr. Atkins lançou um livro, ele é cardiologista. Cara, ele ficou milionário lá nos Estados Unidos. E ele lançou um livro seguinte, dizendo para que as pessoas parassem de comer carboidratos e comessem só carne para emagrecer. Muitas pessoas fizeram isso, muitos perderam peso, mas muitos começaram a ficar doentes depois. O próprio Atkins morreu com a sua dieta porque teve problema cardíaco. Deve haver um equilíbrio. Essa história de glúten não é nada de modismo. O Dr. Atkins lançou o modismo na época e várias outras de Beverly Hills, etc. e tal, dieta da lua, eram modismos. Mas as pesquisas sérias hoje mostram que o resultado da Revolução Verde foi alguns alimentos que estão provocando problema, que podem provocar problemas mais sérios. Por exemplo, o grão de trigo, ele tinha quase nada de glúten, traços de glúten. Depois da mistura, aumentou muito o glúten e por trás do glúten aumentou também a gliadina. Quer ver uma curiosidade? Há 20 anos, tem gente aqui que faz o bife de glúten há mais de 30 anos, não tem? Quantos já fizeram aquela carne de glúten mais de 30 anos? Levante a mão, deixa eu ver. Poucos? Em casa. Pegava aquela farinha de trigo, desmanchava, até virar o glúten. Alguém lembra disso? Só eu que lembro? Ah, tá bom. Então, quando a gente fazia isso, há uns 30 anos, davam 1 quilo, dava um pedacinho, não era? Vocês já notaram que 1 quilo hoje dá quase 1 quilo de glúten? Alguém já percebeu isso? Quando você lava, antigamente, há 30 anos, dava um pedacinho de glúten. Eu pensava, a gente tinha que comprar, quando ia fazer o almoço do sábado, a gente preparava na sexta, então tinha que preparar uns 2 quilos para dar uma quantidade razoável para a molecada comer. Mas hoje, você pega 1 quilo, você vai mexer a farinha de trigo, ele pesa, tem altíssima concentração de glúten. Só que por trás do glúten tem a gliadina. Veja bem, o melhoramento, será que aquilo que fez o homem ganhar o prêmio Nobel realmente era para acabar com a fome no mundo? Ele foi gloriado por vários países, medalhas, troféus e estátuas dele, mas hoje as pesquisas mostram que os resultados dessa mudança genética no nosso alimento. Então, Levítico 19 vem falando sobre isso, as mudanças genéticas. Será que Deus está, assim, concorda com tudo isso? Levítico 19, versículo 19 fala o seguinte: guardareis os meus estatutos, não permitirás que se cruze o teu gado com de espécies diversas, e não semearás o teu campo com sementes diversas. A mistura, Deus já alertava naquela época para a mistura. Será que a mistura veio porque grandes laboratórios queriam vender agrotóxicos? Será que a mistura veio porque grandes laboratórios queriam vender exclusivamente as suas sementes? Será que essa grande concentração de alumínio e bóron que estão lançando no nosso espaço, que é um projeto de trilhões de dólares, não é para haver um controle de sementes modificadas no planeta? Essa mudança, essa sensibilidade, essa mudança começou a provocar sensibilidade ao glúten. Água mole e pedra dura, tanto bate até que vai prejudicar. Então tá lá, cérebro, comer todos os dias, manhã, almoço, lanche
e janta pode gerar déficit de atenção, com hiperatividade, dores de cabeça, autismo, convulsões. Eu vou parar aqui no autismo. Irmãos, existem inúmeras pesquisas, glúten e autismo. Se você conhece alguém que está tratando com os melhores bambambãs no Brasil e esse profissional não tirou o glúten, orienta a família para tirar o glúten. E vocês vão ver que em 3 meses o menino começa a se comunicar com a família. É incrível isso. Outra coisa, fígado. A alimentação, o fígado começa a reduzir as enzimas hepáticas. E se a pessoa já está com gordura no fígado, esteatose hepática, pode gerar cirrose hepática. Não é coincidência, mas muitos adventistas estão tendo esteatose hepática e cirrose hepática e nunca colocaram uma só bebida alcoólica na boca. Desordens reprodutivas também, né? Certo. Ali não dá para ver, mas eu vou dizer para vocês que é uma disbiose. Deixa eu só explicar como é que a gente chega na disbiose. A disbiose, ela tem vários quadros. Quando nós comemos todos os dias, pão, bolo, macarrão, pizza, biscoito, bolachinha de água e sal. Eu vou comer bolachinha de água e sal porque minha nutricionista passou, que ele é leve, e assim por diante. Pizza à noite, biscoitos, etc. e tal. Todos os dias, de tanto glúten. Hoje, altíssima concentração de glúten com a gliadina ao redor do glúten, que é uma outra proteína. Quando nós comemos diariamente, todos os dias, todas as semanas, meses, ano, o glúten libera o glúten, a gliadina já está do lado, a gliadina vai estimular a formação da zonulina, que é uma proteína, e a zonulina vai tentar romper as junções estreitas do intestino e vai dissolver as taiquidiances, são as junções estreitas do intestino, rompe as ocludinas e agora a gliadina ela atravessa a parede do intestino e a célula apresentadora de antígeno pega a gliadina, apresenta para a célula T, conforme encaixa, estimula as doenças autoimunes e doenças degenerativas, artrite, artrose, reumatismo e várias outras doenças degenerativas. Isso acontece ali, está rompendo o intestino, etc. e tal, está lá o mecanismo. Bom, a partir de quantos anos isso pode começar a acontecer conosco? Então, é normal que com o envelhecimento os órgãos ficam mais sobrecarregados. Lembra do seu carro velho? Tem que passar para manutenção. E que a partir dos 40 anos, a sobrecarga, fígado, rins e todo o organismo, ela é mais evidenciada. Então, você jovem, adultos, normalmente a partir dos 40 anos, nós começamos a sofrer mais com a sobrecarga do glúten e gliadina, comendo todos os dias. Agora, se a pessoa está mais nova, tem asma, bronquite, uma doença autoimune, artrite, reumatismo, lúpus eritematoso e várias outras doenças autoimunes ou degenerativas, nós já orientamos, mesmo jovem, não usar o glúten. Mas espera aí, o glúten não é problema só para celíaco? Não. De tanto usar, ele vai romper as junções estreitas e pode estimular as doenças degenerativas, principalmente a partir dos 40 anos. 30 assim, mais para o final dos 30 aos 40 anos e pode estimular. Posso acreditar nisso? Isso é ciência, é pesquisa. O glúten é um dos maiores causadores da má absorção de nutrientes que formam a cartilagem. Se você está com artrose, isso vai aumentar a perda de cartilagem, tanto no joelho, bico de papagaio, etc. e tal, com o excesso de glúten todos os dias. Mas então, o que eu faço? Tente não, você que já chegou aos 40,
tente não usar todos os dias. Vá diminuindo. Olha, eu lembro quando eu passava as férias na roça, a gente ficava 3 meses, era no meu tempo, alguns lembram disso, pastor Osmar Reis lembra, quando era 3 meses de férias, né, pastor? Só ia 3 meses de férias, a gente ia para a roça. Então minha tia fazia bolo de fubá, bolo de milho, biscoito de polvilho, e de vez em quando meu tio ia na cidade e trazia aquele saco cheio de pães. Era uma festa, fazia manteiga batida, manteiga de leite batida, uma festa. A gente não tinha esse privilégio de comer pão todos os dias. Só que o pão ultimamente está com cada dia mais concentrado glúten e gliadina. E com o passar dos anos, isso vai promover uma sobrecarga, fígado, intestino, rins, etc. e tal. Mas eu quero dizer para vocês que não é só isso que provoca a sobrecarga no nosso corpo. Então, refrigerantes, excesso de carne vermelha, excesso de pizzas também vão romper as Taik Juncers e vão gerar as doenças degenerativas também. Então nós não estamos livres. É importante evitar esses alimentos, o excesso de carne vermelha. Quanto menos massa, melhor. Quanto menos... Bom, é bom que você retire refrigerante. O refrigerante, principalmente os que têm cafeína. Eu lembro quando eu batizei, o pastor leu para mim que não deveria usar vários alimentos. Um dele era café. Eu não sei se é lido isso até hoje. É lido nos batismos, pastor? Não sei se é lido, mas eu acho que a igreja deveria reunir e tirar isso. Ou acrescentar que refrigerante com cafeína é 10 vezes mais prejudicial do que o café. Ou tire que o café faz mal, ou acrescente que refrigerante é 10 vezes pior. A pesquisa mostra que jovens, crianças que usam muito refrigerante são muito mais agressivos do que os que não tomam. Porque vocês vão entender daqui um pouquinho. Vamos lá. O intestino nosso é o segundo cérebro. Essa pesquisa nasceu na Europa e foi patenteada nos Estados Unidos. Pegaram um cachorro, cortaram os terminais nervosos do cérebro com o fígado. O fígado parou de funcionar. Cortaram os terminais nervosos com os rins parou de funcionar. Mas quando cortaram os terminais nervosos com o intestino, o cérebro e o intestino olhou para cima e falou: bobagem. O cérebro precisa muito mais de mim. E ele continuou trabalhando. O intestino é um órgão autônomo. O intestino produz mais serotonina do que o cérebro. O intestino produz melatonina também. E os cientistas começaram a pesquisar o que serotonina está fazendo lá. O que melatonina? Melatonina é um hormônio produzido pela glândula pineal. E ele é produzido mais quando você pratica exercício e no horário de sol. Caminhada no horário de sol, vai mexer com as plantas no horário de sol, libera melatonina. Para que eu quero usar melatonina? Bom, Deus deixou a melatonina para que quando à noite a melatonina é liberada, quando apaga as luzes, ela é liberada e ela é o hormônio para regular, ver o que está errado. Então ela promove um equilíbrio, ela reduz o cortisol, reduz o estresse e você acorda de bem com a vida. Quando você passa de plantão a noite toda, você já acorda, há uma produção muito grande de cortisol e vários outros hormônios estressantes, você já acorda com a cara, já levanta meio inchado e assim por diante. Bom, há uma constante batalha dentro de cada um de nós, entre o bem e o mal. Então a mensagem de saúde, ela não é para que você seja uma pessoa assim, eu brinco às vezes, congressos para jovens, eles têm uma palavra lá que eles falam marombeiro, né? Que é aquele menino que faz muito exercício e ele gosta de andar sem camisas ou camisetas bem apertadinhas para que as moças passem e suspirem, né? Então, alguns desses meninos terminam fazendo bobagem, tomando bombas e assim por diante. Mas olha, a mensagem de saúde é algo muito mais profundo do que a gente imagina. Ela é para que nós tenhamos
um cérebro são para entender um Deus infinitamente santo. Ellen White diz que muitas vezes, na hora muitos líderes, na hora de tomar decisões, tomaram decisões erradas, porque o cérebro estava sobrecarregado e as decisões foram erradas. E eu arrepio quando eu vou em congresso. Eu estava no Congresso Internacional ano passado e alguns profissionais, doutores que dão aula na Europa e trazem para nós as novas descobertas de que o nosso corpo está muito interligado com o cérebro e a alimentação pode desmodular o nosso cérebro. O fígado. Então, quando nós usamos esse excesso de alimentos, vai romper as Taiki Junctions lá no intestino, gera desbiose, vai estimular as doenças degenerativas e vai gerar uma sobrecarga para o fígado. Aí vem as gorduras, esteatose. Eu acredito que aqui na igreja nós devemos ter pelo menos 90% com uma leve sobrecarga no fígado. É muito sério. Eu vou provar para vocês. Ainda não tem esteatose, mas uma leve sobrecarga. Por exemplo, a boca amarga, má digestão, gases, muitas vezes zumbido no ouvido, que mais? Manchas de pele, a visão está enfraquecendo. Você já trocou de óculos, mas ela continua enfraquecendo. Sobrecarga para o fígado, muda de humor muito rápido, como a Ferrari. Aquele rapaz é muito educado, mas não pisa no calo dele, pum, ele explode muito rápido. Alergia, minha mãe não teve rinite, sinusite, bronquite, asma, mas eu tenho. Meu pai também não teve, mas eu tenho. Sobrecarga para o fígado, alergias. 2 circunferências, de manhã tá ótimo. À tarde tem que usar outra roupa, aquela calça mais larga, aquele vestido mais largo. Gases, muito gases. Decisões erradas. Tensão nervosa. Eu nunca trato alguém com depressão sem eu cuidar do fígado e do cérebro. Eu tive uma paciente, vários assim, mas essa foi incrível. Ela chegou, ela estava tomando vários medicamentos para loucura e ela disse para mim, doutor João, uma fazendeira, ela traiu o marido a amava tanto que ele a perdoou, mas ela não se perdoou. E ela agora começou a ficar louca. E os médicos, os especialistas passaram medicamento para loucura. De depressão chegou a loucura. E ela chegou para mim e falou bem baixinho, doutor João, o meu sonho é pegar ela estava atrofiada, é pegar o revólver do meu marido e dar um tiro no ouvido. Mas eu não tenho força para engatilhar o revólver. Começamos a desintoxicar o fígado, fomos desmamando do medicamento, acho que em 2 ou 3 meses, e nutrimos o cérebro, passei uma fórmula para nutrir o cérebro, mudamos a alimentação, em 2 meses encontrei essa mulher na rua, já bonita, assim, me deu um abraço muito grande, falou, doutor João, já voltei a trabalhar, voltei a viver e a minha vida vai continuar. Que bênção! Mas nós precisamos, o fígado é que manda energia para o cérebro. E isso é muito perigoso, porque a proteína do Alzheimer, ela desenvolve no fígado com uma sobrecarga. E ela vai se estacionar melhor no fígado com sobrecarga. Ela vai desenvolver melhor, cria resistência. E ela pega carona na corrente sanguínea e vai se instalar no cérebro com o fígado com uma sobrecarga. O fígado é incrível, ele metaboliza o colesterol e daí vai ser transformado em estrogênio, testosterona. O fígado é que manda as toxinas para os rins eliminar. O fígado é que manda energia para o cérebro. Então é muito importante nós aprendermos a cuidar do fígado. Olha, um fígado sobrecarregado está provocando agora as diabetes tipo 3. Assim como esses alimentos, refrigerante, excesso de soja, excesso de glúten, vão romper lá no intestino as Taiki Junctions e vão estimular as doenças degenerativas, esses alimentos também, excessos de açúcar, excessos de refrigerantes, carne vermelha,
excesso de glúten, vão romper as barreiras hematoencefálicas. Rompendo as barreiras hematoencefálicas, o que acontece? Há mudança de humor muito rápido. Pessoas, meninas dóceis, estão ficando mais como estúpidas, menos educadas. Rapazes, homens, através de uma alimentação, uma sobrecarga para o fígado. Alzheimer é uma doença que está pegando muitos adventistas e pastores, e lamentavelmente até pastores vegetarianos. Paramos de comer carne, mas aumentamos muito a ingestão de glúten e gliadina e outros alimentos altamente inflamatórios. Por exemplo, uma das coisas que os pesquisadores diziam, olha, para não ter Alzheimer é melhor fazer palavra cruzada, aprender novas línguas. Irmãos, se você não cuidar do fígado, é bobagem. Você pode falar 3, 4 línguas. Lembra do Ronald Reagan e tantos outros estadistas e tantos outros líderes mundiais que morreram com Alzheimer. Cuide do fígado. Quer ter uma boa memória, e eu garanto para você, eu vou ensinar como desintoxicar o fígado, garanto que em 30 dias a sua memória começa a melhorar. A mudança de humor, tensão nervosa, não é isso que Deus quer. As pessoas andam muito estressadas, nervosas, com problemas cardíacos. A desnutrição cerebral, ela gera até mesmo alucinações. Então, uma doutora estava tratando de um rapaz, e ele contou para ela, falou, olha, isso foi na minha especialização, essa professora que contou, ele gostava de cachorros, ele tinha cachorros de raça, uma pessoa rica, e ele, toda vez que ia lavar os cachorros, ele imaginava que ele estava cortando as orelhas dos animais, e eles sangravam muito. E ela pensou, mas como isso, né? Aí ela, não, pode deixar. E ela ajudou a desintoxicar o fígado e começou a nutrir o cérebro. Quando ele voltou, ela perguntou, e aí? Não, doutora, nunca mais eu tive essas alucinações. Vamos lá, depressão, estresse, disfunção bipolar. Eu tive um casal muito rico, eles foram consultar conosco e o problema dela era do sistema nervoso. E eu avisei, eu falei, olha, tire refrigerante, Coca-Cola principalmente. Não, eu não tomo. O marido falou, não, ela não toma, ela estava na cadeira de roda, uma doença do sistema nervoso. Não tome café. Não, ela não toma. Cuidado com carne vermelha, tire, que ela aumenta muito a tensão nervosa. Não, ela não come. E eu dei um sorriso e imaginei, são adventistas, né? Aí eu perguntei, escuta, quem que deu essa mensagem para vocês? Nós somos kardecistas, né? E no nosso salão, lá onde a gente frequenta, os mentores, né? Os espíritos mortos que se encarnam lá em alguém e orientaram para que, se eles quisessem ter uma mente pura para entender o que os espíritos têm para dar para eles, não devem usar excesso de carne vermelha, refrigerante, também cafeína e alguns outros alimentos inflamatórios. Irmãos, essa mensagem é nossa, mas nós levamos isso como piada. O que tem a ver um alimento tão saboroso com o meu cérebro? Eu sei até onde vou e tomo e sei das minhas decisões. Não é verdade. Você pode tomar decisões erradas com alimentos errados. Esclerose múltipla, uma doença degenerativa também. Quando a gente pensa em parar de comer carne, quer ter uma alimentação saudável, é parar de comer carne. Nem sempre isso é uma boa ideia. E então, se você quer parar de comer carne, leia muito, aprenda a desenvolver pratos saudáveis. Quando a gente para de comer carne, abusa muito dos carboidratos. Então, o excesso de carboidrato pode promover uma sobrecarga. Vegetariano tem
mais vantagem de ter uma vida longa quando há um equilíbrio. Quando o vegetariano não tem equilíbrio, ele vai morrer mais cedo. Eu acompanhei um pastor vegetariano por muito tempo, ele tinha uma panificadora na chácara dele e eles comiam muito pão, almoço, pizza, torta, lanche da tarde, muita massa e à noite pizza. Lamentavelmente era um pastor pioneiro da igreja, uma pessoa muito inteligente, os filhos também, e ele teve inúmeras doenças degenerativas. Excesso de glúten pode gerar doenças degenerativas, principalmente a partir dos 40 anos, até epilepsia, e faleceu já há algum tempo, poderia estar vivo há mais tempo. Cuidado com excesso de carboidrato. Troque, não use todos os dias. Então, de manhã eu posso usar cuscuz, tapioca, bolo de fubá, batata doce, posso usar açaí, posso usar a macaxeira, a mandioca também, cozinha a mandioca com uma pitada de sal, faz o creme, invente pratos. Um dia desse eu inventei um bife feito com um bife com jaca, o tronco da jaca. Irmãos, eu não gosto muito de comida vegetariana. Calma, eu sou vegetariano, então eu gosto de uma comida gostosa, mas sem sazon. Sazon tem ali glutamato monossódico, altamente alergênico. Então use os seus temperos em casa. E você, olha, tem 1001 receita vegetariana, sem leite, sem queijo e sem glúten. Existe vida sem glúten. Eu sei que eu já preguei isso em alguns lugares e alguns vegetarianos me entregaram para o cão, literalmente, porque eu falei mal do santo trigo, do santo pão. Não quero dizer para você parar, mas se você tem uma doença degenerativa, já deveria ter parado. Mas se você não tem, não use todos os dias, principalmente você que já passou, já está chegando aí nos seus 40 anos. Então vamos lá. Ali, excesso de carboidrato e carne vermelha. O excesso de carne vermelha com massas vai liberar glicotoxinas e lipotoxinas. Então isso forma a maçã do amor. Então eu tenho proteína animal e ao redor eu tenho a glicose. Gera a glicosilação. Glicosilação é o tial de Abana. Quem come muita carne vermelha e muita massa, principalmente com glúten, perde muita massa magra. O tial de Abana vocês conhecem, né? Quando vai dar tial, abana tudo. Abana debaixo dos braços, abana mama, barriguinha, bumbum, despenca. A pessoa faz exercício, mas não ganha massa, porque usa muito carboidrato com o excesso de carne, de carne também. E excesso de carboidrato gera um aumento de citocinas pró-inflamatórias que vai aumentar as dores. Vocês já ouviram falar da Maria das Dores? Maria das Dores vive com dor. Se você falar bom dia, não vai falar bom dia nada. Hoje eu quase não dormi, passei com dor aqui no pescoço, dor nos quartos, e para meia hora para contar as dores dela. Depois, passa um mês, você encontra com ela, as dores estão no outro lugar, mas ela vai parar mais meia hora para contar. Excesso de massas gera dores. Então, na academia tem dois tipos de pessoas. A que não adianta, né? E a que não precisa. A que não adianta, as gordinhas e as que não precisa. Mas, irmãos, nós temos tudo na mão. Pode passar. Quando há ação, a que não adianta pode virar no futuro a que não precisa. Experimente, principalmente as meninas aí, dos seus 25, 30 para cima, lembra quando vocês tinham cintura? Experimente passar uns 3 meses sem glúten, a cintura volta. Experimentem. Vamos lá, fígado, pode passar. Então, ame o seu fígado. Lembra quando eu disse que o fígado olha, por exemplo, vou fazer a reposição hormonal do meu paciente, eu cuido do fígado. Meu paciente está precisando de testosterona ou está com a libido baixa, tanto o homem quanto a mulher. Eu cuido do fígado
e passo algo para aumentar a testosterona, porque é o fígado que vai participar da metabolização aí do testosterona e estrogênio. Então vamos lá, desintoxicação do fígado, anotem aí. Você vai pegar uma garrafa térmica. Lembra do chá da vovó? Não serve. O chá da vovó, o que ele faz? Você coloca lá para ferver, vai ficar saindo vapor, mas o vapor que sai é riquíssimo em óleos. São óleos, e esses óleos estão com o princípio ativo. Então são óleos voláteis, né? E vai embora, os princípios ativos vão embora. O chá da vovó perde muito princípio ativo. Então você pega uma colher de sopa de alcachofra, coloca dentro da garrafa térmica. Uma colher de sopa de dente de leão, coloca dentro da garrafa térmica. E uma colher de sopa de espinheira santa, dentro da garrafa térmica. Vem com 600 ml de água fervendo. Joga lá, tampa e deixa por 40 minutos. E vai tomar esse chá. Olha, vocês viram que vai dar uma garrafa térmica de uns 700 ml. Pelo que eu conheço de bolsa, eu me especializei em bolsas de mulheres, por causa da minha esposa, tem várias bolsas, e essas bolsas que vocês têm, dá para carregar pelo menos umas 4 garrafas térmicas, tá? E se for só uma, ela pode se perder lá. Mas veja bem, leva para a escola, leva para o trabalho, aonde você for. O homem leva no carro, mas você vai tomar uma xícara grande 3 vezes ao dia. É bom fazer por um mês. Ame o seu fígado. Eu garanto para você que a sua memória, a sua concentração vai melhorar muito. É coisa de 2 semanas ela já começa. E um caso curioso, você vai ver que vai ter gente que não conseguia ler um cartão de visita. E em um mês ele consegue ler um cartão de visita. Alguns vão ter história para contar. E desintoxicando o fígado, acelera o metabolismo. Você vai ter uma digestão mais rápida e vai perder peso mais rápido. Cuide do fígado para ter uma vida longa e saudável. Quer começar a mexer com seus hormônios? Cuide do fígado. Quer cuidar do cérebro? Cuide do fígado. Quer perder peso? Fígado. Quer cuidar do colesterol, etc. e tal? Vai no fígado. Sim, colesterol. Gente, será que colesterol realmente mata? Olha, tem uma pesquisa na Inglaterra que está provando que colesterol não mata. Deus deixou o colesterol para ajudar a equilibrar os hormônios, evitar os sangramentos e cuidar de um punhado de coisas. Então, eu tenho visto alguns amigos, algumas pessoas que tiveram AVC, tiveram que fazer ponte de safena, ponte mamária, e o colesterol estava limpinho. Nós temos o caso do nosso amigo, né, pastor? Nosso amigo lá, pastor Fuchner. Alguém lembra do pastor Fuchner aí? Pastor Fuchner estava com colesterol limpinho e teve que abrir o peito dele e fazer ponte de mamária, né? Ponte de mamária, quase morreu. Se vocês forem ver no jornal, esse aí, o humorista na televisão, o Didi, o colesterol dele estava limpinho e teve que abrir o peito e fazer a ponte, acho que ponte mamária também, não sei se foi ponte de safena ou ponte de mamária. Mas, como controlar, não é parar de tomar seu remédio. Então eu vou ensinar como controlar o colesterol em 15 dias. Ah, mas eu já tomo um remédio que é parada de sucesso há mais de 10 anos, o laboratório ganha bilhões de dólares, será eu vou parar de tomar o meu medicamento para tomar uma coisa dessa que ele vai ensinar? Espero que sim. Então você vai pegar 200 ml de água de coco, pode ser de caixinha, e vai pegar metade de uma mão papaya, tira a semente e deixa a casca. Deixa a casca. Bate no liquidificador e vai tomar uma vez por dia. No 15º dia, volte no laboratório e faça os exames. Mas peraí, isso é superstição. Onde que está a lógica? A lógica está na papaína. Deus deixou a papaína para dissolver gordura. Use e faça o exame. E depois que o meu colesterol estiver controlado, passa a usar esse suco 1 a 2 vezes por semana. Ele é bom para o fígado também. Melhora a digestão, gases. Vale a pena vocês usar. Segundo, tem muita gente usando medicamento para controlar o colesterol, mas estão batendo as botas antes do tempo. Será que existe alguma coisa natural
natural que pode dissolver ateromas. O que é ateroma? São placas gordurosas que se alojam nas artérias e vai diminuindo a luz, né, da veia, da artéria, do capilar, etc. e tal. Eu vou ensinar algo que vocês, por favor, podem pensar que é bobagem, principalmente os profissionais de saúde, mas comece a usar, a primeira pessoa que você deveria usar com a sua mãe. Não é brincadeira, é verdade. Faz um teste com a sua mãe, que ela vai evitar que ela tenha um AVC. Eu saí da igreja e uma senhora veio e me falou o seguinte: a minha mãe, ela está com trombose e o médico não tem mais jeito e vai ter que amputar o dedo dela. E eu falei, então antes dela vir conversar comigo, ela vai tomar essa receita. Ela usou a receita, depois voltou no médico alguns dias depois e quando o médico olhou para o dedo dela, aquela cor escura, roxeada, sem a temperatura já baixa, voltou ao normal. E a mulher veio consultar comigo com o dedo. Era para ela ter vindo consultar sem o dedo. Então a receita funcionou. Eu já vi várias outras, angina recisiva, pectores e limpa. Se você conhece alguém que está com 20% da artéria entupida, 30, 40, 80, experimente usar essa receita e você vai ver que funciona. Essa receita é tão boa que ela só deve ser usada uma vez por ano. Eu não vou mandar você usar nenhum medicamento. E você vai ver que é um medicamento antigo. Vamos lá, anotem aí. Isso, segura esse aí do fígado, mas eu vou falar primeiro lá isso, vamos lá. 200 ml de suco de limão. Não serve o Tahiti. O Tahiti é híbrido. Ele tem pouco ácido limoneico. Então você vai usar o limão galego, limão China, os outros limões. 200 ml de suco de limão. Não serve o Tahiti. Melhor área é à noite para tomar isso. 200 ml de suco de limão. Vai pegar uma colher de sopa de sal amargo. Ah, eu sei que vocês lembram do sal amargo, né? O pessoal dos 40 para cima lembra. Mistura e toma à noite. Pensa num negócio ruim de descer. É ruim, eu já tomei minha dose esse ano. É ruim. Mas, irmãos, salva a vida, evita muitas dores, evita partidas fora de hora, ajuda a dissolver coágulos, ajuda a diminuir o ácido úrico, gota, trombose, etc. e tal. Tome uma vez por ano e faz o exame, vocês vão ver como vale a pena. Deu para entender? Por favor, quantas vezes por semana vai usar essa receita? Uma vez por ano. Se a pessoa estiver bem gordinha, pode usar 2, tá? Até 2. Tudo bem? Vamos sair dessa. William, entenda uma coisa. Deus sabia que o homem ia criar, o diabo ia querer fazer melhor, ia criar alimentos cada vez mais deliciosos e que ia sobrecarregar o fígado e o pâncreas. E aí viria as diabetes 1 e 2. E depois a 3, que é cerebral. Veja bem, eu vou ensinar uma receita, 200 gramas. Pode ser até 300, não tem problema, partes iguais. 200 gramas de psyllium e 200 gramas de chia. Vocês compram em loja de produtos naturais. Você vai guardar isso num pote. Esse mix de fibra é o tal do seca-barriga. Vocês vão ver que ele funciona. Então você vai pegar 2 colheres de sopa dessa mistura, coloca num copo d'água e toma 10 a 15 minutos antes das refeições. Então você misturou psyllium e chia, mistura bem, guarda num pote lá. Você não vai tomar isso tudo de uma vez. Então você pega 2 colheres de sopa, coloca num copo d'água, 200 ml de água e vai tomar 10 a 15 minutos antes das refeições. Os mais barrigudinhos devem usar 3 vezes ao dia, tá bom? E quem não vai ao banheiro todo dia, acrescenta, e não tem diabetes, pode acrescentar uma colherinha de sopa de mel, aquela pessoa travada, e usa 2 vezes ao dia. O mel é um FOS, fruto-oligosacarídeo, ele estimula o peristaltismo. Bom é usar 3 vezes ao dia para quem quer perder barriga. Então, quando esse gel entra
ele vai liberar, entra no nosso organismo, lá no estômago, ele libera lignina. Quando ele está no duodeno, ele vai liberar lignanas, com ômega 3, 6 e 9, é anti-inflamatório e anticancerígeno. Esse gel sai limpando colesterol, triglicerídeos, ácido úrico, evitando gota, trombose, mas o milagre está no final do duodeno, lá no íleon, na porção final do duodeno, vai liberar para você 2 hormônios principais, que é o PYY e o GLP-1. O PYY, o que ele faz? Sabe aquela menina que é ansiosa? Ela come uma vez por dia. Ela começa a comer às 8 e termina às 28, se tivesse 28, né? Então, ela preenche o espaço vazio dela com comida, comendo o dia todo. Quando ela usar fibras, libera o PYY. O que o PYY faz? Ele vai lá na leptina, que é o hormônio que freia a fome, aumenta a produção da leptina, porque num gordo, num ansioso, começa a inflamar a parte do cérebro e libera muita grelina, que é o hormônio da fome. Quando você usa fibras, vai liberar, aumenta a leptina chega lá na grelina e fala, escuta menina, você já comeu demais, está na hora de parar. E você vai conseguir comer 3 vezes ao dia e melhor, vai mastigar melhor o que você come. Tá bom? Então ele é o hormônio da ansiedade. Usando fibras, não vai pensar que você compra isso na farmácia. Usando fibras, o íleon libera o PYY. O segundo hormônio mais importante é o GLP-1. Entenda uma coisa, GLP-1 não é insulina, mas é como se ele tivesse a chave mestra dos receptores de insulina. Quando você come fibras 3 vezes ao dia, glicose está 100. Cuide do fígado e use as fibras 3 vezes ao dia. O que acontece? Liberou o GLP-1, eu tenho glicose circulante. Parte da glicose me dá energia, parte dela vira gordura, vai virar gordura marrom no fígado, sobrecarregando o fígado, e a outra parte vai aumentar os triglicéridos, que aumenta os adipócitos, aumenta a barriguinha. E outra vira citocinas pró-inflamatórias, inflamações no corpo. Quando usa a fibra, diminui as dores no corpo. É incrível. E o GLP-1, eu tenho glicose circulante, o GLP-1 vem, se encaixa nos receptores da célula, a célula abre, a glicose entra e é queimada. E você começa a perder peso e em 30 dias a glicose começa a regular. Posso acreditar nisso? Olha, espero que sim. Várias pessoas já usaram e tem sido muito bom. Vamos lá, eu já estou no final, as fibras já passamos. Irmãos, onde está o seu coração? Será que o nosso coração está ligado à alimentação? Muitos irmãos pensam assim, é um absurdo, eu era ladrão, eu bebia muita cachaça, eu ia muito em lugares indevidos, eu gostava de coisas horríveis, mas eu entreguei meu coração a Deus. Agora vem um cidadão falando um absurdo desse, eu tenho que reduzir alguns alimentos para eu ser salvo? Não, a salvação é gradativa, mas se você quer ter uma mente brilhante, uma mente santa, para entender um Deus infinitamente brilhante, um Deus infinitamente santo, cuide do seu corpo, cuide da sua mente, para que nós possamos entender o que é verdadeiramente caridade, amor ao próximo, paciência, longanimidade, aquilo que Paulo fala, e a gente fala assim, aquilo lá na realidade não dá para viver isso. Mas se nós começarmos a ter uma mente clara, nós vamos entender melhor o amor de Deus, esse nosso Deus infinitamente santo. Aonde ainda está o seu coração? Ligado à Coca-Cola, ligado a excesso de carne vermelha, ligado a excesso de massas, doces, a inatividade, bebe pouca água. Irmãos, é importante nós pedirmos a Deus, pedir sabedoria, porque a espiritualidade, e a saúde mental, ela depende muito daquilo que nós comemos. Não adianta você dizer que você tem domínio próprio, mas você termina abusando da sua alimentação. Isso gera citocinas e sobrecarga para o seu cérebro.
Pode ser que chega um dia que você não sabe mais nem quem você foi. Eu atendi dois pacientes com Alzheimer, 2 pastores. Um fez o tratamento que nós indicamos, o outro fez mais ou menos, está internado no sanatório. Ele não sabe que ele foi pastor um dia. Será que nas crises, ele se tornou tão agressivo nas crises que tiveram que internar? Será que ele, antes dele ter as crises, ele entregou completamente a mente dele a Deus? O diabo sabe como chegar no seu cérebro. E ele sabe como chegar nas suas decisões. Não pense que é banalidade a mensagem de saúde. Você quer compreender o que Deus tem para falar para você? Peça a Deus nessa noite: Senhor, abra minha mente. Eu quero ouvir o que o Senhor tem para mim. E, Senhor, dá-me domínio próprio. Falta domínio próprio. Dá-me sabedoria para que eu possa entender. Eu fico vendo, às vezes, Ellen White e a ciência. O que ela dizia, muitas coisas estão acontecendo agora. Então, pela ciência, eu estou passando para vocês. E lembre de uma coisa: só viver não basta. É preciso saber viver. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fico muito feliz por vocês terem ficado aqui. A maioria sobreviveram, não dormiram. Muito obrigado pela atenção.